querendo ser repetitivo, sejam bem-vindos. É o que temos, e é o que temos neste regresso da Portugal Tunas TV ao streaming 3 anos depois daquelas fantásticas noites de Covid, salvo seja. E não podíamos deixar de ter neste nosso espaço, neste nosso apontamento, a Adriana, que foi e continuará a ser, de alguma forma, essencial para o trabalho do Portugal Tunas, nomeadamente nas redes sociais. Ela passou por este portal e também por este canal, um bocadinho em back. Na parte que também tem a ver com a imagem das redes sociais, também fomos adaptando e depois com a nova versão. E o percurso da Diana no Portugal Tunas também é muito interessante, porque há uns anos atrás mandou a malha. Eu acho que já disse isto hoje. Mandou a malha para a malta e tal, vocês precisam aqui de um boost e tal, aqui uma pequena revolução. A coisa ficou um bocadinho em águas de bacalhau e entretanto voltamos de facto a efetivar esta colaboração e em boa hora, porque toda a imagem hoje do Portugal Tunas nas redes sociais se deve à Adriana Couto. Adriana, boa noite, obrigado pela tua paciência acima de tudo e pela tua disponibilidade. E agora sim, vamos ao que temos. E a pergunta inevitável neste espaço, neste apontamento despretensioso é: como é que vês o panorama de zonas de hoje? Tu que estás mais ou menos afastada, ou se calhar não tão ativa, digamos assim, da vida tunaril. Se calhar já tiveste mais, agora estás naquela fase mais de transição para o mundo profissional e obviamente a tua disponibilidade não é tanta. De qualquer das maneiras, qual é a tua opinião daquilo que tu viveste mais recentemente e hoje? Como é que vês isso? Olá, muito boa noite. Como sabes, a relação do Braga com as tunas é um bocadinho diferente do normal no país, portanto, nós terminamos o curso, mas podemos manter-nos ativos enquanto desejarmos. Portanto, eu já iniciei a minha vida profissional há bastante tempo, mas fui-me sempre mantendo de alguma forma ativa na Tuna. Seja nesta parte do back-office que ainda agora estavas a referir, como aconteceu no Portugal Tunas, fosse também participando ainda de corpo presente, por assim dizer. O panorama das tunas. Ora bem, este ano estive um bocadinho mais afastado, este ano letivo, diga-se. No entanto, deu para perceber que, não sei se foi impressão minha, se também foi uma impressão que tiveste, tu que estás mais à frente também do Portugal Tunas, senti que toda a gente decidiu dar um passinho atrás e ser um ano um bocadinho mais calmo, parece-me, a nível de criação artística, principalmente. Bom, ok. Não sei se tens essa ideia, eu pelo menos deu-me a entender um bocadinho isso. Não sei se foi também por me ter afastado, mas sinto que o que temos visto são as tunas na sua participação normal de festivais, e não foram assim tantos que aconteceram no primeiro semestre, com os pequenos apontamentos para o Celta, para o festival também da minha tuna, o Tunão, que são assim os, claro, que estão aqui à porta, portanto são os que me lembro melhor. Também o Cidade de Porto, o FITU. Daquilo que pudemos ver foi sem dúvida, e agora já me estou se calhar a desdobrar um bocadinho em demasia para aquilo que tu querias, mas o panorama que eu vejo é uma continuação daquilo que vimos no ano passado. Eu sinto é que está a acontecer de uma forma um bocadinho mais calma, se calhar, do que vi no ano passado. Sinto que as tunas estão um bocadinho menos presentes. Mas entendes que estamos no mesmo registro do pré-Covid? De pré-Covid? Sim, é o mesmo registro ou há diferenças do que acontecia antes do Covid? Obviamente que aquele ano sabático não foi um ano, foi mais. Não é um ano, esse ano, ou pouca criação. Mas deixou algumas sequelas, e essa pergunta também tem a ver com a primeira que eu te fiz. Terá deixado algumas sequelas ou não se nota minimamente o ACDC, o antes Covid e depois Covid? Eu não te posso dizer necessariamente que note isso. Claro que houve ali uma fase de adaptação, porque acho que desaprendemos um bocadinho. Reinserção social. Certo, mas também de grupo, porque sinto que as pessoas regressaram e foi uma fase outra vez de reaprender tudo, tanto a nível de vozes, voltar a ver músicas que já sabíamos de cor e salteado. E acho que nestes primeiros anos pós-Covid houve uma fase novamente de aprendizagem, ou seja, não houve propriamente criação. Acho que foi um bocadinho mais voltar atrás, voltar a reaprender e voltar-nos a posicionar também perante o público,
o que é que queríamos ser, o que é que queríamos manter acima de tudo. Notei que as tunas, lá está, custou um bocadinho a entrar, vimos muitas tunas ditas de alto gabarito, se calhar não se apresentarem tão bem, mas é normal. Infelizmente isto é uma fase geracional e quando fomos obrigados a estar em casa não houve assim tanto esta parte de grupo que é tão importante para dar este boost depois que aparece em palco. Mas acho que finalmente estamos a voltar e as tunas estão a voltar a apresentar-se no seu todo em palco. Claro que isto depois vai um bocadinho da percepção pessoal de cada Ou um, não é? seja, consideras então que o antes do Covid acabamos, melhor ou pior, com mais ou menos dificuldade no inside e no outside, a voltar ao mesmo status quo? Sim. Grosso modo, não há grandes diferenças. Não sinto que haja, Pergunto. sabes? Não sinto que haja. Claro que notas uma quebra nestas gerações atuais, tipo, se calhar aquela nós tínhamos um ritmo se calhar um bocadinho diferente daquilo que agora vemos quem Ok. está atualmente ativo. Mas não sinto que depois no chegar a palco e na apresentação pública haja uma diferença muito grande para aquilo que nós tínhamos antes. Acho que se calhar foi a demora de chegarmos outra vez ao nível que nós já tínhamos implementado, mas sinto que atualmente já estamos. E genericamente achas que esse nível existe hoje em dia, tal qual era antes? Ou melhorou até? Vamos ser positivistas e. Acho que as pessoas arriscam mais atualmente. Acho que sinto que as tunas estão a arriscar mais na escolha, por exemplo, de repertório. Assim, consegues concretizar? Posso dizer que, sei lá, estávamos muito agarrados a repertório que já tocávamos há 5, 6 anos e que ano após ano víamos aquelas tunas a tocar em palco e era sempre o mesmo repertório, chegava a um ponto já não apresentavam nada de novo. Acho que a parte boa do pós-Covid é que finalmente toda a gente aproveitou essa boleia, essa pausa que existiu forçada, para repensar aquilo que estávamos a tocar, lá está também porque tivemos que parar, e repensar na nossa apresentação e aquilo que estamos a ver é que realmente está a haver um novo repertório a ser apresentado, portanto isso só traz mais valias. Estás a falar genericamente e não só do caso de Falar Tonaminho, estás a falar genericamente. genericamente, ok. Sim, no caso da Tonaminho, o primeiro ano, claro que foi com o que já tínhamos, porque era muito mais fácil pegar na nova geração Evidente. e ensinar o que tínhamos, porque eram as bases que tínhamos, e só efetivamente este ano foi quando sentimos mais que decidimos mesmo, olha, vamos abrandar a nível de festivais, vamos abrandar a nível de apresentações públicas, porque estamos mesmo a precisar de fazer uma paragem, olhar para nós, para aquilo que temos e realmente apresentar algo novo. E, por exemplo, nesta última edição do nosso festival apresentámos 3 músicas novas em palco e vamos apresentar de certeza mais até ao final do ano, mas também se deveu a isso. Acho que também é preciso às vezes acalmar um bocadinho e dizer, ok, vamos pausar aqui a nossa vida pública. Paradoxalmente tivemos aqui um pequenino boom de produção. De criação, digamos assim. Agora sinto isso. Será Agora isso? sinto isso. Sim, sem dúvida. E é genérico ou é só, ou estás a falar só em nome próprio da tua tuna? Porque eu para ser sincero, eu tenho acompanhado, não tenho acompanhado de uma forma muito diferente do que era antes do Covid, confesso. Já era muito despreocupado, eu sempre disse, e na altura do Tunísia eu dizia, o meu foco normalmente é tunas masculinas, não, e acompanho muito mais residualmente as outras expressões, no caso tunas femininas ou mistas e por aí fora. Portanto, não entro, e é por isso que eu gosto de falar com as pessoas que estão mais dentro desse mainstream do que eu. Mas eu pessoalmente, por exemplo, nas masculinas confesso não noto assim uma diferença de produção, de criação, digamos assim, de novos temas por aí além. Nos últimos 3 anos. É assim, estás a falar de originais ou de pegarem músicas? Não, coisas novas. A minha distinção não é originais versus. A minha distinção suprema, se quiseres, não é entre originais versus covers, é entre boa música e má música. É tão simples quanto isto. Interessa mais a criação, desde que seja, obviamente, bem reproduzida, do que do facto de ser original ou não. Mas em relação a essa questão do originais e dos covers, já lá vamos. Outra história. Se calhar é mesmo, mas enfim. Não é?
Não, é aquilo que te posso indicar, é assim, é o que te digo, este foi um ano para mim um bocadinho diferente, foi um ano de pausar e realmente se calhar perdi um bocadinho de contacto com aquilo que se passava no mundo das tunas. Se há coisa que me orgulho é de, por norma, conseguir ir a festivais, sejam eles masculinos, sejam eles femininos ou mistos até. Gosto mesmo de ir e ver o que é que se está a passar e o que é que estão a fazer, porque acho que não há nada melhor do que ir a um festival para se descobrir isso. E tu sabes que eu tenho mesmo gosto em fazê-lo. No entanto, este ano foi mesmo um bocadinho de pausa, portanto já não pude acompanhar de forma tão direta. Encontramos no Fitul, em Lamego, e lá está, aquilo que eu sinto é que as tunas têm tido um cuidado também nessa parte de atualizar o repertório, de ir buscar, e eu sei que isto para os puristas da tuna, por assim dizer, é um bocadinho difícil, mas estão a pegar em músicas, se calhar, mais facilmente que saem agora da atualidade e que são agora tocadas na rádio e têm muita mais facilidade agora de fazer um arranjo musical dessa música e implementá-lo em tunas. Estou a sentir muito mais isso em geral mesmo, tanto nas femininas como nas masculinas. Tenho visto muito mais essa liberdade. É ótimo, é ótimo. Agora, depois, se gostamos ou não, isso é uma questão de gosto pessoal. Claro, claro. Eu estou a falar naquilo que é a mera produção, ou seja, apresentar coisas novas, independentemente de serem covers originais. Não, sim, mas sim, velha história. Nós quando chegamos ao Tunísio, falamos várias vezes, não é, daqueles repertórios ad nauseam, não é? Como algumas tunas em Portugal produziam já há 10 anos seguidos. Portanto, e hoje já, pelos vistos, já não estaremos a falar necessariamente disso, o que já não é mau. Já não é mau. E leva-nos também a outros assuntos. Isto também é um apontamento de apontamentos soltos e de notas soltas. E eu gostava de perguntar, porque tu estiveste lá, e eu também falei com isto do José Rosado no apontamento anterior. Tu estiveste no programa, no Estrelas ao Sábado, assim que se chama, penso eu. Qual é a tua opinião genérica? Mas a tuna. Sim. Qual é a tua opinião genericamente sobre o programa, dado que a tua tuna esteve lá? Nós falamos sobre isso e eu confesso que tenho muito mais dúvidas do que certezas. Até porque não assisti à esmagadora maioria dos programas, portanto não me sinto habilitado sequer a mandar uma opinião cá para fora mais consistente, para além daquela que eu deito. Para mim são duas constatações de facto. O programa de música, tudo cool, não há muito a dizer, e não é um festival de tunas. Isto são duas certezas inabaláveis para mim, pelo menos. É um canal de produção. Frente, eu não tenho. Mas diz. Na minha opinião, é mais um canal de promoção. É para isso que este tipo de programas servem. É óbvio que só nos vai dar mesmo um bocadinho mais notoriedade. Se vamos depois trazer... Se uma tuna vai ganhar, eu espero muito que sim, porque finalmente chegaram umas quantas à final, é a primeira vez que acontece. Portanto, eu espero que pelo menos bem classificada alguma fique. Já fizemos a nossa parte de conquistar o lugar na final, mas toda a gente sabe que estes programas que se baseiam na votação do público acaba por não haver propriamente uma avaliação da qualidade daquilo que estamos a apresentar ou não. Portanto, acho que elas foram muito corajosas na altura. É curioso, desculpa-me teu parênteses, mas é irresistível. Faz lembrar alguns festivais de tunas que nós temos em Portugal. Certo. Bom, né? Pronto, não se pode apontar o dedo aos outros quando dentro da nossa própria casa não há esse grau de exigência quando se calhar deveria haver logo aqui a abrir. Não sendo crítica, também quem sou eu para criticar, apenas uma constatação, mais uma de facto. Sendo um programa de música, não é? Que ainda por cima está nas mãos da decisão da suposta qualidade ou não do público, ainda assim vês aí grandes vantagens para o fenómeno, para dentro, para o inside. Ou não, pergunto eu. Isto é assim, estavas a dizer, ok, não é um festival de tunas, tudo bem, mas a verdade é que depois olhas para as entrelinhas e acaba por ser muito similar, porque isto surgiu com um convite, sei que a maioria não sabe disto, mas não é só inscrever-nos, também há uma parte que é a própria produção que seleciona grupos para participar, e foi o que aconteceu, por exemplo, com a minha tuna, e sei de outras também. Há um limite de participantes que podem atuar durante as sessões. Também soube que houve quem recusasse. Possivelmente, confesso que não chegou até mim. Mas mas acaba por ser um bocadinho difícil porque nos dão uns prazos
muitas vezes apertados para preparação, Televisão. porque é televisão, exatamente. E na altura eu achei-as muito corajosas de terem aceito o convite, porque estávamos a organizar um tonão, a primeira semifinal, a primeira episódio, se quiser chamar, era muito próximo do nosso festival. Não sabíamos, passando à semifinal, quando é que seríamos chamadas. Claro. Portanto, é sempre aquela questão É uma carta fechada, nunca sabes o que é que vai acontecer. Claro. Sim, só que depois imagina, eu vi comentários online a dizer porque as tunas apresentam-se não na sua melhor qualidade, não se estão a apresentar da forma que nos habituaram em palco. As condições são diferentes. Nós tivemos que encurtar as nossas músicas, por exemplo, tivemos que ajustar, tivemos que fazer um arranjo por cima do arranjo que já existia para poder apresentar em televisão, porque há inúmeras regras que as pessoas não imaginam. Uma estrela d'alva. Por isso é que eu perguntei, porque vocês estiveram lá. Eu, como não tive, não tenho. Eu não tenho, aliás. A nossa estrela d'alva, que é um medley, digamos assim, do Zeca Afonso, nós tivemos que fazer ali muito corte e recose para podermos apresentar em televisão, e isso nem sempre é fácil, exatamente por causa dos prazos que já te indiquei. E elas terem conseguido um lugar na final, e neste caso nem foi com a votação do público, foram salvas pelos jurados. Claro, o que é que isto nos traz? Estamos a pensar ganhar? Não, é a experiência, é a primeira vez que a Tonaminho, nós só temos 12 anos, é a primeira vez que nos podemos apresentar na televisão, porque tu sabes que muitas vezes os convites para televisão dependem de uma música gravada, coisa que nós ainda não temos, estamos a trabalhar para isso, mas ainda não temos. Portanto, foi uma oportunidade que elas quiseram arriscar, conseguiram ultrapassar as dificuldades, porque imagina, para te apresentares lá às 9h30 da manhã, nós temos que sair de Braga às 4h30, 5 da manhã. E temos que ficar até às 7 da tarde, até que o programa encerre, para podermos voltar para Braga. Portanto, é um dia muito, Claro. muito cansativo. E o que é que nos vai trazer isto? Aquilo que nós esperamos, e também daquilo que conversámos com as tunas que participaram já em edições anteriores, foi sem dúvida um bocadinho mais notoriedade. Aqueles convites que às vezes estão ali no limbo, nós podemos dizer, olha, somos uma tuna finalista do Estrelas ao Sábado. Se isto é relevante depois para o nosso dia-a-dia, se calhar não. Mas fica sempre bem, é aquela medalha... Uma coisa clara, e aliás eu disse isso com o apontamento que fiz com o Zé Rosado. E fui logo o primeiro a dizer, e isto é inegável, não é? O mero facto de estar em televisão é ótimo, para o bom e para o mau, mas é ótimo. Claro. Também temos que perceber que a exposição pode ter um lado A e poderá eventualmente ter um lado B. A televisão é mesmo isso. Quanto tempo é que nos estávamos a queixar que as televisões não estavam a dar destaque às tunas? Ou seja, há muito tempo... Só temos uma e é sempre a mesma, e é sempre o mesmo programa, é invariável. É a Praça da Alegria, sempre que queres promover o teu festival. Ponto final, mas, ponto final. Portanto, nesse aspecto, ok, finalmente voltou a direção a atenção para as tunas. Sim, aliás, convém dizer que para o resto das televisões genéricas ou generalistas, como queiram, em Portugal nós só existimos para servir de foco, né, de piadas e xistes avulsos do Ricardo Araújo Pereira e seus camaradas de percurso, companhão de ruta. Portanto, ou ser a música de fundo nas entrevistas de rua, também acontece muito. Sim, ok, pronto, mas voltamos ao mesmo. 5 minutos depois ninguém se lembra, né, que foi... Claro. Portanto, é assim, nós vamos ter que pensar que se calhar, ok, não nos estamos a apresentar nas melhores condições, não, mas estamos a mostrar a diversidade que existe cultural, e isso é muito elogiado por parte dos jurados. A qualidade que temos vindo a apresentar, nem que seja na escolha do repertório, depois ser melhor ou pior executado, pronto, é um direto, acaba sempre também ter aqueles nervos associados, que é muito diferente de estarmos num palco com as luzes apagadas ou com baixas e estarmos com 30 câmaras apontadas. Mas só podemos esperar que a partir daqui também se abra uma porta para a nossa presença e nossa participação um bocadinho mais ativa na televisão, não é? Nunca se sabe, parte um bocadinho da esperança depois de cada um. Claro, tu entendes então que é um programa que, com todas as componentes que tem, pré-conceitos e pré-requisitos, etc., entendes que é sempre válido que aconteça uma coisa destas em que nós estejamos presentes, né, de alguma forma. Claro. É
É uma Eu estou habituado. oportunidade de nós mostrarmos. Claro. E dito isto sobre este programa de televisão, leva-nos também um bocadinho porque este programa de televisão também acaba por ser um reflexo dos tempos que temos, que quer se queira, quer não. Estamos a falar também, penso que é no Canal 1. Portanto, é mais uma vez o Serviço Público de Televisão a assegurar esta heterogeneidade, se quiseres, não é? De estilos musicais que existem. Mal ou bem, são os únicos que o fazem neste momento, como nós todos sabemos, infelizmente ou infelizmente, mas esta é a verdade. Mas também é reflexo dos tempos que nós temos. Noutros tempos, se calhar, a Tuna tinha outro reconhecimento. Eu não vou comparar com a FRA, onde eu estive, né, em transmissões. Não vou comparar porque na altura nós estávamos na moda, seja lá o que isso for. Consideras que nós agora estejamos na moda outra vez? Porque há quem ache que sim. Eu já ouvi que nós estamos outra vez na moda. O Zé Rodado, por acaso, até acha isso. E eu aí... Não sei se concordo. Permitem-me discordar, eu Exato. acho que não é... Acho que também não concordo. Acho que programas como Estrelas ao Sábado estão a levar-nos outra vez a ter um pouco mais de visibilidade. No entanto, ainda assim somos um plano B, muitas vezes C, para qualquer convite que surja, seja na Terrinha, seja aqui para a Câmara Municipal, para as festas da cidade. Não querendo transformar este apontamento num julgamento, longe disso, quem sou eu, porque eu não sou juiz e tu muito menos ré, era o que mais faltava. De quem é a culpa? Pergunto. De quem é a culpa? Em que sentido? Nós termos um plano C. Não sei se é nossa, honestamente. Eu reformulo-te a questão. Ao fim de 35 anos, após o boom da Estuna, e com o percurso todo que fizemos, principalmente nos primeiros 10, não era suposto nesta altura sermos um bocadinho mais reconhecidos e ao mesmo tempo, não é? Em sobreposição de camada, nós próprios termos um tipo de comportamento generalista passa aquilo que nós queremos ao fim e ao cabo ser reconhecidos é como cultura. Repara que quando se dá o boom das tunas, o fado ainda não era património da humanidade material. Estás a ver onde eu quero chegar? Sim. Porquê é que nós continuamos teimosamente a insistir em fazer parte do plano C? Porque eu acho que não tem nada a ver connosco, para te ser muito honesta. Então. Eu sinto que simplesmente há estereótipos que não nos conseguimos livrar, por mais que uma tuna tente expor. Pois, os nossos queridas gerações antigas, não te sei dizer. Confesso que aquilo que eu vivi sempre foi um bocadinho de tunas melhor comportadas, a nível público, até com uma vertente bem mais profissional do que aquilo que se calhar que se esperava. A generalização tem destas, desculpa o termo, porras, não é? Infelizmente, por uns pagam outros. Toda a gente sabe desta velha máxima. Toda a gente que sabe que basta uns fazerem as neiras que se calhar isso já ultrapassa todas as outras tunas que se portam bem e que têm um currículo exímio neste mundo. Mas ainda assim, há um conjunto de tunas de panorama, quer na vertente masculina, quer na feminina, quer na mista, quer eventualmente nas quarentunas também. Ou nas tunas veteranos, como queiras chamar. Já temos algum lastro que nos possibilitasse ter, a partir de determinado ponto qualitativo, quer comportamental, quer artístico, um reconhecimento maior. O que é que não acontece? Mas eu acho que as pessoas continuam a achar que somos estudantes, somos meros estudantes, que não levamos aquilo a sério, que não é Portanto, prioridade para nós, sabes? É um hobby. O que nós fazemos é um hobby para toda a gente. E então, até que ponto é que tem um António Zambujo e tem uma tuna, porque raio é que vão dar destaque a uma tuna quando tem um António Zambujo que se calhar lhes vai encher a sala muito mais rapidamente do que uma tuna, que até vai acabar se calhar a sala, como acontece muitas vezes. Eu vou reformular aqui, na versão 3 da mesma questão. Tens um espetáculo com o António Zambujo e a tuna, whatever, para não ferir suscetibilidades. E ao lado tens um espetáculo que a primeira parte é pela Tuna Universitária de Porto, vai fazer a segunda parte a Rosinha. Não, para ser melhor ainda, da Maria Leal. Que é para tornar a coisa mesmo deep and dark. O que é que leva o público a optar por um ou por outro, sendo certo que não tendo o dom da ubiquidade, não podem assistir aos dois espetáculos ao mesmo tempo? Olha, não te sei mesmo. Os graças, não é? Os que ficaram. Foi mesmo, eu acho que uma situação mais séria do que isto.
É tipo, porque é que preferem uma Maria Leal sabendo, opá, é o espetáculo que ela apresenta. Eles sabem que de nós, eu acho que as pessoas acham simplesmente que vamos chegar lá, vamos cantar, sei lá, uma música qualquer que já cantávamos na Sim, primária ok. Sim, sim, e sim. honestamente não te sei explicar o porquê, Com um porque garrafão na mão, 3 anedotas e, não é? é Quatro ou cinco, basicamente, quatro ou mas cinco aquilo piadas batidas, um vai tuna, que é, não é? Não é? O e vai não sei se tuna tu que é uma sentes, coisa. mas eu sempre que vou ver uma tuna, sinto mesmo que aquilo que estamos a apresentar, e não falo só da minha tuna, falo mesmo geral, é Uhum. mesmo um repertório já de qualidade, com compositores mesmo bons, que já se vai muitas vezes a nomes que ninguém diria que se iria. Sei lá, desde bandas sonoras de filmes, uma tuna a interpretar em palco, com uma qualidade mesmo muito boa, cada vez instrumentos mais diversificados, não só já os tradicionais, e mesmo assim as pessoas parecem retirar-nos automaticamente qualidade. Somos uns meros estudantes que vai para ali beber finos, E eu vou um bocadinho mais longe, não é retirar-nos qualidade. Eu acho que retiram-nos automaticamente credibilidade. certo, Logo certo. nem sequer estão predispostos a tentar perceber com os ouvidinhos que Deus lhes deu, ou Alá, ou qualquer entidade suprema, não estão sequer preocupados com o que vão ouvir ou não. Eles já vão, portanto, a expectativa já é baixa. E é As isso, e é expectativas é. essa que é a questão. A E, questão, ao e fim de sabes, Ricardo, 35 anos, eu não sinto isso só do público, eu sinto isso também das próprias equipas de produção. E eu trabalho em equipas de produção de uhum, espetáculos em que eu ouço cada coisa que eu fico de género, mas porquê é que vocês vão tratar uma tuna de forma diferente que tratam de outro artista qualquer que aluga a sala? Porquê? Claro que isto depois vem por outra questão. Nós queremos ser tratados como profissionais, também há certos momentos em que nos temos que mostrar efetivamente profissionais, que é para eles saberem que não estamos ali para brincar, não é? Se somos é, chamados para um daquel, soundcheck, temos que ir para isto o soundcheck. é daquelas coisas que nem merece conversa, não é? Ou seja, voltamos ao início, não é? Da Idade da Pedra. Não é? Como é que a malta quer ser respeitada se não se dá o respeito? Hum, o caminho será esse? Não, não, opá, a malta está cá e nova, somos novos, temos é que aproveitar. Pica de cerveja aberta, siga, e se por acaso até fizemos umas coisas engraçadas, lá aconteceu. Então é Sim, tudo mas isso levado depois muito também nessa desvia para base. a conversa dos prémios, não é? Hum, Mas eu não vou tanto por aí por a conversa dos prémios, quer se queira, quer não gosto, só não. Só interessa aos próprios. é um E facto. é, não É é? para dar mérito ao que tu trabalhaste ao longo de todo o ano. É uma É dizer, guerrinha de ok, espelhos. E é uma guerrinha de espelhos. Ora, hoje ganhas tu, amanhã ganha aquela vamos ser honestos, passados 5 minutos já ninguém se lembra do que é que tu ganhaste ou não ganhaste. É e mesmo só mais. aquela sensação de estar e ganhar. Chegamos ao fim e vamos todos convir que se calhar umas mais a determinado momento, outras menos nesse momento e vice-versa, e elas revezam-se todas mais tarde ou mais cedo, ou algumas pelo menos. A verdade é que toda a gente ganha prémios. De facto. Por essa E ordem de razão, hum, agora, é ainda há evidente que há muita pena circunstâncias. entre os jurados também. Diz? Eu sinto que também ainda há muita pena entre os jurados de, oh, coitado, aqueles não vão levar nada, oh, vamos lá dar. Porque passa exatamente pela questão da credibilidade. Eles vão para o Festival de Tunas porque provavelmente não têm melhor que fazer no sábado à noite. Acham que o convite é extremamente interessante, porque não? Em vez de estarem em casa a ver Netflix, vão para um teatro, pegam numa caneta e desatam a votar da forma que bem entendem, com critérios que eventualmente existam ou não. Mas aquilo termina e 2 minutos depois já nem se lembram do que é que fizeram, nem sequer atribuem àquilo uma grande importância de facto. Isto leva-nos à questão de a composição de um júri é obviamente extremamente importante. Independentemente depois no final aquilo ser agradável para uns e desagradável para outros, e no fim de semana a seguir eles trocam de posição com a mesma rapidez. Isso já não é. Para mim, os festivais de Tunas e os resultados dos festivais de Tunas são sempre um jogo de espelhos. Porque a maioria do pessoal está lá fora da sociedade civil, ou como se diz em Coimbra, futrica, está-se completamente a borrifar que a Afonso tem Bem, que mas ganhar a 12 culpa vezes aí seguidas. também Quer é dizer, das tunas que esta que é convidam. a verdade, não é? Mas aí a culpa também é da tuna que convida o presidente da junta para ser jurado, Ora, aí está. É a em questão da vez de credibilidade. convidar sei lá, o maestro do coro X ou Y. Que É a ok, questão pode da não, credibilidade. Bem, exato, pode não perceber nada de tunas, é um facto, mas percebe música. Ou o, seja, tu Americans, o Americans Got Talent, que é um negócio, não é? Não convida o Donald Trump a júri. Ok?
Estão lá 4 pessoas que são extremamente. Estão lá, são 4 senhoras, 2 senhoras e 2 senhores, que são extremamente respeitáveis no mundo artístico. Se calhar cada um na sua vertente, claro. Mas é aí que eu quero chegar. Tu podes convidar o maestro do coro X e, sei lá, um professor de música Y de canto para mais. Percebes? Tu podes. Claro, o Papa Francisco nunca fez parte do Italians Got Talent ou Vatican's Got Talent. É uma coreógrafa legítima no mundo das tunas. Não é o métier dele, exato. Mas aí voltamos à história da credibilidade, aliás, da autocredibilidade, que é uma batalha, não é? Desde sempre, batalha, entre aspas, desde sempre do Portugal Tunas, que é porque é que a malta não se preocupa mais em se autocredibilizar do que propriamente entrar em questiúnculas que se calhar, além de serem extemporâneas, têm um prazo de validade. Prémios. Deixam entregar o prémio que ele já fica feliz para a foto. Claro, é por isso que existem comissões de honra e etc, e etc, e etc. Levando-nos àquilo também que é os novos tempos, e já vamos em meia hora, então, estás quase a ir embora, e eu tenho que aproveitar assim todos os minutinhos e segundinhos que tenho. Estes tempos também são os tempos, tal como eu falava com o Zé, da instagramização da tuna. O que é que eu quero dizer com isto? A importância das redes sociais é um bocado. Nem faria sentido estar aqui com um discurso. Aliás, cada vez mais, e nos dias de hoje, se percebe isso mesmo a outros níveis estratosféricos e a nível mundial da importância das redes sociais. Estamos em plena convulsão com o TikTok nos Estados Unidos, por exemplo. Portanto, não vamos discutir a sua importância. Quando eu falo em instagramização da tuna, é exatamente voltando a usar a frase da Vodafone, live the moment now. O Instagram é isto. Como foi o Facebook, como foi o Wi-Fi, o live the moment now. Sem qualquer tipo, não é, de grande, mais uma vez, autoexigência, não é, no sentido de usar a rede social para catapultar, para catalisar, para acelerar para um processo de mais conhecimento e de autoconhecimento e de autorresponsabilização, logo de credibilidade. O que é que nós temos vindo a assistir? É às redes sociais como uma excelente forma de fintar tudo isso. Concordas com essa afirmação no caso das tunas e tu que tiveste em mãos a gestão em concreto de uma rede social do Portugal Tunas, que com 300 posts chegou aos 6 mil seguidores, não perguntes como nem porquê, não é importante, não, mas a verdade é que lá chegou. E não gastamos um centavo, não compramos seguidores, nada disso, ainda não entramos por aí. Mas na verdade, né, como aconteceu no passado com o Facebook, não é? A tal história que eu falava há um bocado, há meia hora atrás, não é? Se não os podes vencer, junta-te a eles. Mas mais importante do que isso e esta é que é a pergunta, não será o próprio uso da rede social hoje em dia, em pleno 2025, uma forma de fintar a própria verdade e a credibilidade que nós, julgo eu, queremos todos ter? Pergunta. Tu sabes que tens que acompanhar as tendências. Tu, se não estás presente naquilo que é uma tendência neste momento, não existes. É tão simples quanto isto. E eu sou das redes sociais, sabes perfeitamente. Na altura tive esta conversa contigo de mostrar a importância do Portugal Tunas também estar presente nesta parte digital, porque neste momento nós não negamos. Não negamos. Aliás, não só não negamos, porque estamos lá. Portanto, não negávamos antes, já não negávamos há 10 anos atrás. Aliás, a versão anterior do Portugal Tunas não é nova. A anterior foi feita exatamente para conjugar da forma mais simples possível isso. Apanhámos foi a boleia dos 20 anos, basicamente, para dar este passo. Exatamente. E a Covid aqui teve um papel, paradoxalmente, teve um papel importante para nós. Toda a gente passou a estar mais tempo ainda com o telemóvel, a passar mais tempo no computador. Exatamente. E é o que sempre disse a toda a gente, se nós não estamos presentes, termos muito práticos. Uma story dura 24 horas. Tu estás naquela história a aparecer a toda a gente durante apenas 24 horas. Após essas 24 horas, era aquilo que há bocado estavas a dizer, as pessoas já se esquecem de ti. Ou seja, é preciso esta criação constante por parte das tunas, de se mostrarem e mostrarem que estão ativas e que estão a produzir e que podem ser encontradas. Porque no momento de decisão, neste momento, tu utilizas como ferramenta de pesquisa mais depressa um Instagram do que se calhar um Google. Tu vais muito mais depressa fazer tuna X, preciso de uma tuna, deixa-me ver o que é que está aqui no Instagram. Se tu tiveres uma página que é ativa, que tem uma média de 300 likes por publicação, que tem já não sei quantos seguidores,
porque a maioria das tunas já tem acima de 2.000 seguidores, pelo menos, que já é um público considerável para aquilo que somos. Se pusermos vídeos já com não sei quantos mil views, o que é que tu que estás a contratar um artista, claro que vais querer alguém que tenha muito mais destaque e que tenha muito mais alcance e que já tenha uma rede fidelizada. Ou Tudo isso é seja, correto, mas nada disso que estás a dizer invalida o facto, que é o facto de tu teres um grupo ativo no Instagram não significa necessariamente que naquilo que é a sua razão de existir, seja bom. até seja grupo. Sim, É assim, entendo. Adriana, eu crio uma tuna de Instagram, aliás, há tunas de Facebook e de Instagram. Eu não estou a dizer nada de novo, nem nada que vocês não saibam. Não de todo, não de todo. Já nos Então, rimos isso não está. bastante com certas páginas que Isto surgem, é, não é? isto, é, isto é fatal como o destino, sim, e malta que tenta fazer de alguma forma, não sei se é para chatear a malta do Portal Tunas, eu quero acreditar que não, porque nós não somos tão importantes quanto isso. Eu acho que Mas não é o deve ser para Portugal chatear. Tunas. Eu acho que é só chatear, tunas em geral. É malta que tem muito tempo livre, como nós temos, só que nós empatamos esse tempo livre, se calhar, em fazer o tipo de coisas, não sei se mais credíveis ou não, depende do receptor, de quem sou eu. Tentamos fazer um bocadinho Na mais serviço, verdade, talvez. pois não sei, na verdade, o que eu vejo. Não, mas eu estou a falar mesmo. Não é? Imagina, tu tens um esquema muito bem montado, não é? E consegues facilmente criar uma Insta-tuna. Isso é fácil. É aí que eu quero chegar. Mas depois é contratada, não é? Depois desses views e likes e subscritores e essas coisas todas, Mas isso é é contratado. exatamente E aparecem 15 pessoas em cima do palco, fato. invariavelmente a tocar a Madalena, 4 tocam guitarra, uma toca carrone e os outros tocam as nos É verdade, bolos. é super verdade. É o mundo das Ok, influencers também. É tipo, é tudo, é a parte visível da coisa, mas depois o que é a pronto. realidade. Sendo que estas duas realidades se sobrepõem e ocorrem em simultâneo, ok, e até contribuem uma, né, para a outra, digamos assim. Né? Estou na rede social bem, logo existo. Né? Isto parece quase uma frase socrática, mas enfim. Na verdade, depois chegamos à hora da dita cuja e as coisas não se processam dessa maneira. Né? Nós os dois sabemos muito bem que se quisermos fazer um boost à página do Insta de Portugal Tunas é só pegarem 10 paus e fazermos um boost na hora. Bem, não ando muito longe disto. Mas é Tem parte 10 de ou quem 20, está a programar. E ok? eu, quando estou a programar um espetáculo, também vou ver se calhar primeiro a banda, ao vivo. E só depois Pronto. é que efetivamente Voltamos à contrato. história do jogo de percepções das redes sociais, não é? Eu Claro, e o Zé falamos por no isso é que anterior, também não é é? importante utilizares, por exemplo, o YouTube. É um canal que se calhar as pessoas já se esquecem muito da sua existência, mas que serve também de arquivo para atuações. E é Não, importante estamos. que esteja atualizado porque muitas vezes Claro que sim, mas a vais questão convidar para aqui um não é. festival, já vais lá ver, não é? A questão aqui é, tal como eu falava com o Zé, não é questão do conteúdo, é questão do meio. Ou melhor dito, não é questão do meio, é questão do conteúdo. Ou seja, usar as redes sociais não tem nenhum caráter pernicioso. Aliás, estamos nelas. Não é, e não é de hoje, nem é coisa recente, nem é pós-Covid sequer. Tudo bem. O conteúdo que lá está dentro. Como diria o Rafinha Baixo, nós estamos no tempo das coisas inteligentes, mas nem tudo é inteligente, ok? Vais ligar a televisão e tudo que vês na televisão, 95% podes chamar-lhe o que quiseres, inteligente não é. Aquilo que nos é dado, não é? Ou que nos é fornecido, que é por meio de televisão, que é por meio de rede social, ou até do site antigamente, outra coisa que nós reparamos, os sites das tunas desapareceram por completo. As tunas nem sequer estão ao trabalho de arquivar a sua própria história, que fará conhecer a história das tunas. Que é uma piada absolutamente extraordinário. Mas enfim, mais tarde ou mais cedo, ver se há quem é que tem razão quando está com estas coisas mais retrógradas do arquivamento, da guarda e da tutela da sua própria história. Porque a história das tunas é feita da história de todos nós. É assim, há uma parte de arquivo também que nem sempre é mostrado. Eu posso-te falar da Tonominho, nós temos um arquivo desde da nossa fundação, tanto fotográfico como de outras questões, mas está tudo arquivado desde há 12 Mas anos. mais tarde ou mais cedo, o que poderá sair. Vamos imaginar que alguém daqui a 20 anos quer fazer um livro, quer fazer uma investigação sobre o teu nome e vocês fornecem esse material. A ideia é essa. Exatamente. Não é guardar, fechar o baú e tirar a chave fora. A Exato. investigação não serve de nada se não for partilhada. Não interessa se é mais tarde, se é mais cedo, se é nos 30 anos históricos que anda a lei ou não. Não é disso que estamos a falar. Agora, o uso da rede social, per si, não é, para mim, uma vantagem intrínseca ou inata. Não é. Não é porque é uma falsa percepção que é criada, na maioria dos casos, há casos em que bate uma coisa com a outra. Claro que sim. E ainda bem que assim o é. Ou seja, é usar o melhor que a rede social tem para nos
potenciar o nosso próprio trabalho, aquilo que estavas a dizer, está no YouTube. Oh amiga, olha, mas fizeram umas macacadas no TikTok, não é isso que eu quero ver, eu quero é saber se vocês tocam 40 minutos seguidos. Claro que sim, tome lá, YouTube. O que tu vês hoje não é isso. A maioria dos casos, e falando do mundo das tunas, eu pelo menos não é isso que eu vejo. Eu vejo autênticas instatunas. Okay? E atenção que... Insta-tuna. De Instagram, que é para não haver confusão com nenhuma tuna com nome parecido ou igual. Exato. Isto sim é que pode levar a equívocos, aliás, até provoca equívocos no próprio seio tunaril que fará fora dele, não é? Sim, mas olha, isso também liga às Estrelas ao Sábado. Eu tenho um método de pesquisa para se apresentarem no Estrelas ao Sábado, pelo menos no nosso caso foi Instagram. Foi assim que fomos abordadas, foi assim que chegaram até nós. Portanto, não sei até que ponto é que o resto das tunas também que foram convidadas não terá sido o mesmo método. E isso aí leva ao caso de eles correram risco. Claro que sim. Eles correram risco ao convidar-nos, não é? Não sabiam até que ponto é que seria. Não sei porque eles usam o Instagram como o antigo caderninho que havia, não é? Antigamente, antes de haver internet, o antigo caderninho de contactos. Às tunas. É isso, é tão fácil de mandares uma mensagem, tipo, tão fácil de estabeleceres ali um contacto. Claro que sim, mas isso, o facto de estar no Instagram não significa que saibam tocar sequer, eu já não digo bem ou mal. Pronto, mas aí que eu quero chegar é, tu quando estás a agendar para um espetáculo qualquer, tu tens a preocupação de saber se o teu artista é bom ou mau, não é? Não vais confiar 100% que é só porque tem 15 mil seguidores, não, temos que trazer este, porque vamos estar, a nossa festa vai estar nas redes sociais. Não, há se calhar os de terras mais pequenas que ainda preferem, mas isso depois vai de encontro ao objetivo que tu tens com a tua festa, queres ser reconhecido pela qualidade do teu evento ou queres ser conhecido, ponto só. Aliás, como diria o outro, ambos dos dois, que aqui estamos, não é? Sabemos muito bem que há uma série de tunas em Portugal que não precisam de Instagram para nada para serem convidadas para espetáculos, nem sequer apenas e só de tunas. Mas aí pesa o trabalho todo que gerações passadas fizeram e conseguiram garantir a notoriedade. Mas estas tunas novas, neste momento, é um bocadinho mais difícil já lutar contra essas, ou juntarem-se a essas. Bem-vindas ao Shark Tank. A vida é isso. Não é? Tem que chegar ao Lago dos Tubarões e tentar lidar com ele da melhor forma possível, usando as armas que... E aí sim, eu não tenho nada contra. E as redes sociais são uma ferramenta que está à mão de toda a gente. É por demais evidente. Agora também mas é evidente que existe... Depois tem a ver também com a tua percepção pessoal também, não é? O que é que tu queres mostrar da tua tuna? Como é que tu queres vender a tua tuna? Queres vender porque somos muito bons a fazer X ou Y? Lá está, depois é a tal questão das palhaçadas ou de atuações completas de 40 minutos que temos disponíveis online e a fazer chegar aí, a mandar para as terrinhas todas e para as comissões de festa. Já não querem? Nós temos isto, olha, podem contar connosco. Mas... Muito rapidamente, também estamos nos 42 minutos, não faltará assim tanto para terminarmos o apontamento de hoje, ou é o que temos, ou não é muita gente, é o que temos. Como é que a gente se vai lembrar desta? Mas enfim, adiante. Foi o que tiveste. A falta de imaginação, exato, a falta de imaginação tem destas coisas. O que nos leva também a outra questão. A falta de imaginação e tudo aquilo que nós temos a falar, que aliás acaba por ser assuntos diferentes, mas sendo o mesmo. Ainda estavas aqui connosco no portal e nós tivemos 2 artigos que por acaso foram da Lavra de Malta Nova, que estava a colaborar connosco na altura, sendo certo que penso eu que foi teu, que teve a ver exatamente com as condições de palco que estão às todas. Há um bocado tu falaste exatamente nisso. Depois também tivemos outro que foi a famosa história, né? E voltamos à história do álcool, o álcool para aqui, o álcool para lá, e não sei o quê. E aqui há uns dias atrás estava a fazer uma pesquisa e deparei-me com um post que eu coloquei há uns 20 anos atrás, em resposta a um professor de doutorado de uma universidade privada do Porto, que resolveu ir para a internet fazer uma extensa verborreia escrita contra as tunas, onde dizia coisas absolutamente fantásticas, nomeadamente chamar aos festivais de tunas como convenções masturbatórias e que a malta bebia para caraças, como se fôssemos nós, as tunas, os únicos culpados da taxa de mortalidade na estrada por excesso de álcool. Obviamente que eu li a minha resposta e desatei barriga com a resposta que dei, porque para além de ser praticamente 4/4 daquilo que eu responderia hoje se lesse uma coisa dessas a alguém, ou seja, não andei muito longe, porque era uma questão de bom senso, não era uma questão de tunas para aqui nem para ali, mas denotei uma coisa mais importante e ainda mais profunda neste
neste flashback que eu fiz, ou neste rewind de cassete. Lá está, cassete. Nesse rewind que eu fiz, que foi... Epá, e andamos sempre, mais uma vez, na mesma conversa. Uma coisa é não gostar de tunas, e toda a gente tem o direito de não gostar de tunas, da mesma forma que eu também não gosto de uma série de coisas. E tudo bem, e a vida continua. Outra coisa é usarmos constantemente o mesmo tipo de argumentação. Sendo este post deste senhor doutor da Universidade XPTO, na altura professor doutor licenciado, pelo menos foi assim que se intitulou, a dizer aquelas coisas todas, eu presumi que nos tempos de hoje seria provavelmente conversa de uma qualquer outra pessoa. Até se calhar algumas que até viram os Estrelas ao Sábado. Né? Vem uma tuna, a primeira coisa que... Superboc. Aquele artigo que nós colocamos no que era o editorial do Portugal Tunas levantou uma celeuma brutal, porque nós, Portugal Tunas, dissemos que não íamos fazer a vanglorização, se quiseres chamar assim, ou a publicitação dos prémios de mais bebedor e mais bebedor. E foi uma celeuma como já não se via há alguns tempos no portal. Várias mensagens a perguntar o motivo de estar em falta prémios. Isso foi depois. Mas na altura em que sai a notícia, o editorial, e mais uma vez a importância das redes sociais, largamos os teasers no Instagram para irem todos ler ao portal, e é assim que as coisas devem proceder aqui. Uhum. E funcionou. Está aqui a prova acabada que funcionou, não é? Só precisas ter aqui um picantezinho para aliciar, não é? E a verdade é que as pessoas foram todas atrás da conversa de que o Portugal Tunas não quer que a malta beba copos. O que é uma tremendamente... Como se nós bebêssemos todos água das pedras. Enviesaram. Note-se a parvoíce a que as pessoas conseguem ir num lapso de tempo de 5 segundos. Não foi nada disso que a gente escreveu, não foi nada disso que foi escrito. Mas não deixa de ser curioso que quando nós estamos a lutar pela credibilidade das tunas, e no caso Portugal Tunas desde 2001, 2002 vá, que cada vez que alguém venha dizer, e na por cima não fui eu, nem o José Rosado, nem o Helder Pestana, portanto, não foi a velha guarda do Portal, não, foi Malta Nova. Foi Malta Nova que escreveu da sua livre e espontânea. Eu fui uma das que teve... E tivemos um autêntico auto de fé de Gil Vicente, né, montado, né, na Praça do Império com direito a fogo e facas. Bom, depois querem ser credíveis, não é? Não parece que há aqui alguma contradição? Não é de hoje, não é? Bom. Queres responder a essa parte primeiro ou às condições em festivais? Podes começar por onde quiseres. Estamos a 47 e 12 minutos. Não, em relação ao álcool, eu acho que as pessoas não sabem interpretar uma parte que faz parte, vou repetir, da parte lúdica de um festival e de entretenimento de um festival, e que associa que tem o mesmo peso que uma apresentação em palco para o público. Algo que nós fazemos apenas e só para entretenimento de quem está presente ao longo de todo o festival, as pessoas acham mesmo que podem comparar a um melhor tuna. E eu acho que aquela situação em específico só aconteceu porque efetivamente as pessoas que mais falaram sobre o assunto, curiosamente, foram as que não foram premiadas com nada em palco. Ou seja, eu acho que foi ali uma questão de ego naquele momento, que gerou toda aquela conversa que infelizmente se escambou um bocadinho no Instagram do Portugal Tunas. Foi o sentirem que também mereciam ter o nome deles presente na lista de vencedores daquele festival. E quando se aperceberam que, na nossa perspectiva, seja a tuna que bebe mais depressa ou a tuna mais bebedora, não interessa, não era digno de estar presente na nossa secção de prémios, eles começaram, mas porquê? E eu não sei se te lembras que nós ficámos todos, o que é que se está a passar? Porque eu e os meus colegas achávamos mesmo que isto estava mais do que implícito, que
uma tuna mais bebedora faz parte apenas da parte lúdica que está inserida no festival. Ninguém vai chegar ao pé de um patrocínio a dizer, sabe, mas tenho mesmo que mudar este patrocínio porque a nossa tuna foi a tuna que bebeu mais nos últimos festivais. Ninguém se quer apresentar assim. E então ninguém estava a perceber o porquê daquilo ter descambado da forma que descambou, porque isto para nós nem sequer era válido. Percebes? E imagina, tu sabes perfeitamente que cá no Minho também geramos um bocadinho essas situações. Pior, não sei o que vais dizer, pior, houve malta que achou que nós estávamos mesmo a fazer a apologia anti-álcool. O que é uma coisa extraordinária. Aliás, quem sou eu? Não é? Quem sou eu? Só quem Sim, não era isso conhece, que eu ia dizer. As tunas do Minho são bem conhecidas por gostarem muito também dessa parte e ninguém tem vergonha de o dizer. Nós não fizemos nenhum juízo de valor sobre quem gosta disto ou daquilo ou daquele outro. Não me lembro de estar escrito qualquer juízo de valor. Não estava, foi mas dito, foi outra coisa. Já não sabem o que é uma opinião, sabes? Partem do princípio que estamos a dizer uma verdade coletiva. Okay. Aquilo era um artigo de opinião em que se dizia, eu agora já não sei o título em concreto, mas não sei se me consegues ajudar com o título. Aliás, aquilo começou por perguntar, foi em tom de questão, não é? Se era de facto importante ou não essa avaliação, não é? Sem prejuízo. Vamos lá ver uma coisa. O que foi escrito, se eu bem me lembro, foi qualquer coisa como isto. O álcool é um lubrificante social, o melhor lubrificante social que existe. Vamos começar logo pelo princípio. Não há melhor lubrificante social nas relações humanas do que 2 ou 3 copos e por aí fora, para as pessoas serem, né, se libertarem, se calhar até de alguns constrangimentos, possam ter problemas da vida, etc. Agora, isto não acontece só no mundo das tunas. Não vamos parar outra vez à conversa que eu tive na internet com o seu professor doutor da Universidade de GPTO. Que eu tive que lhe dizer a ele, isto é tudo uma questão de matemática, amigo. Agora uma coisa lhe garanto. 10%, portanto, de acidentes na autoestrada, não é? Portanto, são derivados do álcool. Logo, de acordo com a sua premissa, fazendo aqui um meridiano. São tunos. É tudo tuno. Não há construtores civis, não há polícia, é tudo tudo. O resto da malta é tudo em água. Eu acho que foi isso que nós quisemos dizer. Foi isso que nós quisemos dizer. Foi super tranquilo. Eu acho que foi das opiniões mais tranquilas até que nós passámos. Foi de género. Queremos mesmo que a tuna seja reconhecida por álcool ou queremos pelo trabalho em palco? Foi exatamente esta questão. É completamente, exatamente, é completamente. Eu achava mesmo que aquilo nem ia levantar mais questões, ia morrer ali, ia ser um artigo de opinião que as pessoas liam e sim senhora, concordo, não concordo, é mais um. Depois, em consequência, foi dito que o Portugal Tunas, por princípio, não valora, não entende, sim, tivemos importante naquilo que é, não é? Na publicitação. Ok, tudo bem, é um problema que nós temos, sim senhor. Olha, como eu costumo dizer, o senhor não gosta deste restaurante, dirija-se ao outro. Agora, se não há mais nenhum portal, a culpa não é nossa. Lá está, aquele serviço público que eu falava há pouco, que o Portugal Tunas faz, eu acho que às vezes as pessoas levam mesmo como nós temos que ser neutros e tentamos sê-lo sempre que possível. Mas a página não deixa de ser nossa, nós não deixamos de escrever sobre o que nos apetece e não atrás de porque as pessoas acham que não se deve escrever Mas temos uma linha editorial, que é aquela parte que as pessoas não veem, não clicam porque estão no Instagram ou no Facebook. É a parte aborrecida da coisa. Pois, mas ela existe. Existe. Ela existe, se calhar, há mais tempo do que algumas das pessoas que estão a escrever estas coisas no Instagram. A linha editorial por alturas provavelmente é mais velha do que. Ok, pronto, adiante, mas isso, não sei se a idade é um posto ou não, mas é só para dizer que é uma coisa que não surgiu ontem, nem por razão nenhuma. Tem um enquadramento histórico. Por outro lado, os editoriais são assinados. O que possibilita qualquer pessoa que queira fazer um editorial, mesmo que o Portugal Tunas não concorde, e o mande para nós. Não, voltamos àquilo que estávamos a falar meia hora atrás. Não vão para o Instagram fazer um bocadinho de Sim, na altura fomos acusados de clickbait e tudo, porque nem se deram ao trabalho na altura de entrar mesmo no artigo de opinião. Sim, imitaram a saber o post nas redes sociais. Eu contra o clickbait que nos acusam, eu posso dizer que o Malta teve a fazer cyberbullying connosco, literalmente. Houve imensa gente que nem sequer entrou no blog, full, ficou-se por a CMTV, aquelas 2 linhas que aparecem a descrever o... Agora, eu com o cyberbullying posso ver muito bem, não tem problema nenhum. Amigo, vai fazer uma coisa. Escreva-me aí porque é que os prémios do álcool têm que... Mande para cá por e-mail, a malta lê, corrige o português,
Desde que esteja assinado, tenha rosto. Não é? Quem nos dera a nós que as pessoas sentissem essa necessidade. É isso que a malta não percebeu. Eu dou a possibilidade, Portugal Tunas dá essa possibilidade. Sempre deu. Desde que venha assinado com rosto, não como é por lá Batman. Aliás, tu sabes perfeitamente que há muitas vezes que eu, depois de ter lido um comentário, disse: olha, preciso escrever sobre isto, vou-te mandar um artigo sobre isto. Eu faço isso, eu escrevo para caraças e reconheço que muita coisa que escrevo se calhar até nem é de acordo com aquilo que é o mainstream. Mas é aqui que uma pessoa também tem que saber é uma questão de interpretação. É um artigo de opinião. Não significa que toda a gente tenha que fazer aquilo que nós dizemos. É um artigo de opinião. Tu podes concordar, podes não concordar. Não interessa. Há malta que acha que nós, e recentemente eu tive uma prova disso, recebi exatamente uma mensagem no Instagram, mais uma vez interpelarem-nos, não é? Para nós tentarmos mediar uma situação de conflito. Paulo Tunas não é um julgado de paz, meus queridos. Não temos essa missão. Não queremos. Aconselhamos, claro que sim. Aconselhamos. Ainda há pouco tempo tu ligaste numa situação concreta e falamos. Nós somos amigos. É tranquilo. Não há aqui nenhuma situação. Não. Falamos como eu falo todos os dias, com malta de Tunas por este país inteiro. Eu acho que aqui é só uma questão de Paulo Tunas ter uma visibilidade. É um ponto de encontro, acima de tudo, das Tunas. E acho que não deixa de ser curioso. Sim, mas não deixa de ser curioso. Para umas coisas somos vistos como uma espécie de tutela superior a quem nos temos que aconselhar num caso, para dirimir uma questão mas para outras até para cyberbullying dá. Quer dizer, não é? Sim, mas pronto, é assim, a malta não quer que... mensagens e passa-me completamente ao lado, é de género, ok. Nós dizemos, e aí somos coerentes. O Tunas não está cá para agradar a tudo e a todos. É um portal privado, não é público, não pertence à Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, não é do Ministério da Educação, não faz parte de nenhum organismo tunaril, não é uma tuna. É um órgão de informação que tem duas missões: informar e formar. E vai andando. Sim, talvez não viram o surgimento de outras páginas que se calhar por sentirem necessidade que nós não estávamos a falar do que eles queriam destacar e nós tudo bem. É a diferença entre veres a CNN e na Atlanta e a CNN paroquial, né, que é a TV 24 recaustada. Cada um opta e chama-se segmentação de mercado, e nós com isso podemos muito bem. E há espaço para se tu preferes seguir uma página, segues a nossa... Nós, Portugal Tunas, continuamos ao fim destes anos todos. Já passou 3 décadas à espera que surja um novo Portal Tunas. Há um trabalho muito já levantado que é muito difícil de conseguirem agora pegar. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque é que não informam usando exatamente o mesmo preceito lógico que nós temos? Why not? Já se viu aí coisa. Eu já vi a prometerem este mundo e o outro. E vai surgir isto, e vai acontecer aquilo, e eu não sei o quê, e patati, patatá. E vamos para a Unesco e não sei. Eu já ouvi 30. Eu lá ouvi. Não, mas depois na prática não é assim tão simples e nós percebemos isso. E nós estamos cá para. E isso é uma mensagem que nós queremos deixar. Nós estamos cá e, como tu bem sabes, quem vier por bem, venha também, já dizia o nosso queridíssimo Marco Paulo. Portanto, não há. Se alguém precisar de ajuda para criar um novo portal, Tunas não tem problemas nenhum em padrinhar esse surgimento. Aliás, eu sou daqueles que acham que a livre concorrência e honesta e franca só potencia a melhoria de cada um dos intervenientes. Não tenho nada contra isso. Agora, não me venham com histórias da carochinha, porque não é uma página de Instagram que vai competir com Portugal Tunas, não é, porque nós também estamos lá. Não, acho que há espaço para todos. E o Instagram é de leitura fast food. Eu isto está na moda. Sim. Mas mais fast food. É para quem tem preguiça de procurar e para quem tem preguiça de efetivamente abrir uma notícia por inteiro, prefere-se ficar pelos cabeçalhos. Claro, nós estamos mesmo... Olha, mas também para ter outro ponto que era muito importante, que é a organização de festivais. Sabes perfeitamente continuar. Eu sou mais do que apologista de que se uma tuna não consegue garantir os serviços mínimos, pelo menos com o festival, não faça festival anual. Faz bianual ou quando tiver condições para apresentar um festival. É perfeito. Agora, situações como as que nos chegaram este ano, de tunas a ficar alojadas em tendas da feira, como aconteceu. E a pergunta é, porquê é que isso acontece? Vamos começar a habituar-nos todos, sugiro eu, a tocar nos assuntos onde eles doem. Muito honestamente, eu acho que se instagramizarmos esta questão,
Adriana, se instagramizarmos ou tiktokearmos esta questão, nunca mais saímos daqui. Não, mas pronto, eu vou dar uma vertente um bocadinho mais pessoal, que é da minha tuna. A minha tuna é super recente quando comparadas às outras que andam por aí. E como vocês devem imaginar, uma tuna em Braga tem muita mais concorrência do que uma tuna no interior, imaginemos. Portanto, eu não consigo entender como é que a minha tuna consegue arranjar condições para ter uma tenda, para ter uma das maiores salas da cidade, para conseguir pôr toda a gente a dormir numa residencial com cama. E depois há outras situações em que as pessoas é uma bifana o dia todo para as tunas, é não ter uma única cama, são pavilhões. Pá, e às vezes são pormenores logísticos, infelizmente, que acontece. Há vilas que só têm aquilo para oferecer. Mas será que não seria melhor fazer bianual ou até mesmo esticar um bocadinho mais a organização do festival? E quando efetivamente decidirem organizá-lo, apresentarem as condições todas para elevar o nome também do próprio festival? Ou será que agora é só para irmos, aceitamos quaisquer condições que nos apresentem? E só que depois entra aqui uma questão que é, tu sabes perfeitamente que as tunas femininas, aliás, até tenho ouvido alguns casos de tunas masculinas que só muito recentemente é que conheceram um festival com cama. Eu ouvi isto da boca de uma tuna masculina há pouquíssimo tempo, do Porto, a dizer que foi a primeira vez que estiveram num festival em que lhes deram cama. E eu fiquei, mas como é que isto é possível? Mas não é preciso ir muito longe, porque a minha tuna tem festivais em que não temos, temos um teto, por assim dizer, mas o resto das condições somos nós que levamos, somos os colchões. E depois há tunas masculinas que se viram por nós e nos perguntam, mas porquê que aceitam esses festivais? Mas caros, porque se não aceitarmos estes festivais, não há nada. Percebem? É tão linear quanto isto. Eu admiro então muito. significa que esse é o mainstream. É o normal. No caso feminino, muito honestamente é. São poucos os festivais femininos que te apresentam as condições de cama, uma refeição em cantina e por aí fora. São mesmo poucos. E acredito é caso para dizer que ainda bem que não estás no Portal Tunas hoje, que assim não te pode imputar nem a ti nem a mim a responsabilidade da afirmação. É apenas a ti próprio. Portanto, é tranquilo. A malta está cá mais uma vez. Opinião pessoal. Espero que as pessoas não como a verdade. Mas nós, no Portal Tunas, corroboramos aquilo que estás a dizer, porque também sabemos que é verdade. Aliás, toda a gente sabe. Não, mas eu voltamos à tal história, não é? O tal paninho, que, não é? O tal será que é mais importante? Já o meu festival é anual, ou dizer, o meu festival é bianual, mas as tunas são tratadas como rainhas cá. Ou como realeza, neste caso. Para mim, era muito mais importante dizer, chegar ao fim de um festival e dizer boa, este festival foi incrível em todos os aspectos, não é só convívio, é tipo, as condições de logística foram impecáveis, não há nada a dizer contra a tuna. Mas eu tenho mesmo muita pena de que nos tenhamos que sujeitar ainda a essas condições para nos podermos mostrar. Espero mesmo que pese um bocadinho na consciência de quem organiza as edições, que não é só organizar, porque isto passa depois de boca para boca. As tunas também falam entre elas e sim, há muitas tunas que antes de aceitar um convite vêm ter connosco, vocês estiveram na edição do ano passado, como é que foi? E nós não temos qualquer problema a dizer se foi bom ou se foi mau. E há imensas tunas que fazem isso e tu sabes. E há outras que não o fazem, mas deviam fazer. Tentar perceber com quem lá esteve. É o que temos, sabes? É o que temos. É o que temos. E é o que vamos ter nos próximos tempos. É isso que nós vamos aferir neste apontamento. Atingimos 1 hora, já estamos a passar. Eu sei que também tens compromissos, não te vou roubar mais tempo. Foi claramente uma hora muito interessante para aferirmos de algumas das coisas do panorama atual. E ainda por cima visto pelo teu olhar de tuna feminina, no caso em concreto, lá está. E já estamos aqui a alargar um bocadinho o espectro das coisas, mas acho que se cumpriu aquilo que se pretende também neste apontamento, que é o tal sentir de pulso do fenómeno tunaril em Portugal em pleno ano de 2025. E tentar perceber a geral. Exatamente. Vamos continuar com estes apontamentos também. Não tem data nem hora marcada. É quando as pessoas também estiverem predispostas também a colaborar connosco, porque isto não tem nem de perto nem de longe o figurino sequer,
e até na intenção daquilo que foi, não é? Os programas do tempo da Covid são outros tempos, é outra lógica, digamos assim, que está por detrás deste apontamento. São novos conteúdos mais virados para a atualidade, para o balanço da jornada, para a crónica de costumes da época, se quiseres assim, que é esta. E não estamos a fazer nenhum repositório histórico. Repara que nós tivemos aqui uma hora e praticamente muito ou quase nada de história dos que nós falamos. Portanto, só falamos de coisas que são do dia de hoje ao dia de hoje. E a lógica deste apontamento é exatamente essa. Só tenho a agradecer mais uma vez e já sabes, esta casa é tua, voltas quando quiseres. Aliás, ao fim e ao cabo a gente nunca sai destas coisas, não é? Tirando 2 malucos que aí andam, o resto da malta também, 2 ou 3, não é? O resto da malta que por cá passou, obviamente que só temos a agradecer e é bem-vinda, caso queira voltar a colaborar connosco, sem problema nenhum. Mais uma vez, Adriana, obrigado nós e foi mais um é o que temos e o que temos é aquilo que todos nós sabemos e não vale a pena complicar aquilo que é fácil de perceber. Vamos continuar a falar sobre isso e sobre mais assuntos com mais convidados. Da minha parte é tudo, Adriana. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Deus, boa noite. Obrigado.